Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa semana. Vamos ver o que o tarô traz aí pra gente nessa semana de lua cheia em Capricórnio. Uma baita de uma lua cheia com Plutão, enfim, com Mercúrio do outro lado. Muitas energias acontecendo, muita coisa, né? Então a gente traz sempre um guia também, que é a conexão com os arcanos. Se conectar com o arcano trabalha o nosso inconsciente, né? É uma leitura do inconsciente coletivo, é uma leitura que fala sobre uma egrégora, sobre um grupo maior de pessoas, mas a gente se conecta com essa energia e a gente já tem, eu faço a tiragem da dualidade, né? Então a gente já vê qual que é o potencial positivo e negativo e a gente já fica mais conectado com isso e nos ajuda a ter uma tomada de decisão, né, mais consciente. Por quê? Porque já está trabalhando o nosso inconsciente. Então, na hora da gente fazer alguma coisa, pode ser que a gente não lembre, tá, pessoal? A gente às vezes não vai lembrar, mas só da gente já ter essa intenção de buscar uma conexão com algo mais, com um arquétipo mais elevado, com uma energia que pode trazer aprendizado pra gente, fica mais fácil. Por isso que a gente tira tarô, porque é uma medicina. Tarô é uma medicina, né? Então eu recomendo sempre, também para quem nunca tirou, faça uma tiragem com um tarólogo, porque não é só saber futuro, tem muita coisa que as pessoas não sabem. Tem muita bobagem que é dita, né? Ou muita informação que não é bem, enfim, achando que é uma coisa só de leitura de futuro, e não é. É uma medicina, uma terapia, uma cura. Por quê? Porque vai te trazer informações sobre você mesmo, sobre o seu momento, vai te fazer refletir, mergulhar mais profundamente nas suas questões. Para quê? Para que você tome as suas decisões. O tarô, por isso que você pode mudar tudo, não é uma leitura de futuro, nada tá travado, né? A gente pode alquimizar o tempo todo, a gente pode transcender o tempo todo. Então, dito tudo isso, vamos lá, nosso tarô. Olha só, a semana traz a carta do mundo, que é a melhor carta do tarô. Aqui, nesse baralho, que é um baralho que é este deck aqui, para quem gosta de decks, é esse. É um tarô xamânico, mas ele é um tarô dos animais, mas ele tá na representação do Marselha, né? Do tarô convencional, do Oswald Wirth, do... Aqui, ó. Esse aqui é do do... Ah, como é o nome dele, gente? Esqueci o cara agora. Mas enfim, ó. Esse é o tarô convencional. Então a gente tem aqui o mundo. Cadê o mundo? Aqui. Não tô achando ele. Tá em algum lugar, ficou em algum lugar aqui atrás. Aí ele aqui. Então a gente tem esse tarô. A gente tem essa carta que saiu aqui pra gente, né? Dentro do mundo, a gente vai ver o potencial positivo e negativo, né? Porque o mundo é uma conclusão, justamente porque é um mundo, ou a gente tem uma transcendência, uma iluminação, uma síntese aqui, ou a gente repete alguma questão, né? Mas vamos ver qual que é a síntese, qual que é a questão maior que a gente tem essa semana. Ó, o mais desafiador vai ser o valete de copas, tá? Então a gente pode o quê? Não conseguir se conectar com emoções, com questões que a gente precisa aprender, né? Vamos ver qual que é o mais fluente, o que tá mais fácil. 6 de ouros, o que tá mais fácil pra gente é lidar com a matéria. Então, o que é mais fácil? O elemento terra tá mais fácil da gente conseguir lidar com as coisas da matéria. Claro, uma lua cheia em Capricórnio, então a gente tem aqui ajudas, questões de trabalho, questão de profissão. E o que é mais desafiador pra gente é o lado emocional. Claro, uma lua em Capricórnio, ela tem sempre o desafio. Então a gente tá falando aí num geral, né? Mas vamos falar mais sobre isso. Olha só, gente, então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem o mundo, a gente tem fluência positiva 6
de ouros e o negativo o valete de copas. A gente tem um mundo aqui, uma semana, que a gente pode ter muita realização, muita produtividade, que a gente pode concluir coisas, a gente pode ter mais liberdade, a gente pode ter mais tempo livre, a gente pode ter novas ideias, a gente pode finalizar um ciclo, começar outro, porque o mundo ele fala de uma conclusão bem-sucedida de alguma coisa para a gente avançar para o novo, é uma espiral de evolução. Então o mundo é a conclusão, né, dos 4. E aí a gente tem aqui, né, que essa carta ela é mais alquímica, claro, por conta dessa. Mas a gente tem a baleia. O que que é a baleia aqui? A baleia, quando a gente fala de uma do mito, do arquétipo da baleia, a gente está falando da questão do inconsciente. Quando o Pinóquio entra na barriga da baleia, quando tem a coisa daquela história do Jonas que entra na barriga da baleia, todas as histórias da baleia, que a baleia é uma questão alquímica. A gente passa por quando a gente entra dentro da baleia, a gente renasce, porque a gente vai passar por um estágio de desafio. Então, é uma semana de desafio para quê? Para uma transcendência, para uma ascensão, para uma evolução, para uma iluminação. Vou usar só palavras lindas, maravilhosas, para a gente entender que a gente pode ter um trabalho bem feito, a gente pode ter um progresso, a gente pode ter uma vitória, um triunfo, uma realização, enfim. Então, uma semana fantástica, né? Uma viagem aí onde a gente tem uma conclusão, a gente começa uma nova viagem na espiral da evolução. Então a gente consegue finalizar alguma coisa e começar outra. Olha que fantástico. Só que qual que é o desafio aqui? O medo. O medo que faz a gente estagnar, ó, o valete de copas é isso. A gente iniciar algo, a gente não inicia nada, então a gente fica parado, né? O mundo mesmo no negativo aqui é uma estagnação, o medo da gente concluir algo, a gente não conseguir soltar, a gente ficar apegado. Quando a gente fica apegado, então aí a gente não vai. Então a gente, aquele momento, né? A gente pula do trem ou a gente fica no trem, né? Aquela coisa. Então, o medo de explorar novos horizontes, que seria, inclusive, o 6 de ouros, é isso. O 6 é uma carta, o 6 por si só, todas as cartas 6 é uma carta de harmonia, de conclusão. Então, coisas boas podem vir, a gente receber uma generosidade do universo ou de uma outra pessoa e a gente compartilhar essa generosidade seguindo aí na corrente do bem. Então, essa carta é o positivo do mundo. Então, a gente tem o bem dentro da gente e a gente compartilha esse bem. A gente conclui as coisas sem apego e segue. Porque o 6 é a roda, é a perfeição, né? Aquilo que precisa continuar. É até uma carta de ascensão também, da questão na matéria. Só que a gente consegue concluir o quê? Na matéria, mas para isso a gente não pode ter o quê? Medo emocional. Medo emocional, a gente estagnou, a gente parou, a gente não quer ir, a gente tá apegado, a gente tá deixando a vida me levar, a vida leva eu, a gente não tem novos planos, a gente não vai... Enfim, então, não fiquem no medo. Vamos viver essa iniciação da baleia, né? Vamos alquimizar aqui o conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo, que são as esfinges, né? Então, as esfinges que devoram a pessoa é a baleia. A baleia, né? Então, quando a gente tem a coisa, é muito interessante estudar as questões dos arquétipos. E vamos para os nossos conselhos dos signos arianos, que o nosso baralho cigano está dizendo, ó, uma carta de sabedoria, de parada estratégica. Então, é uma semana que está falando que vocês podem ficar um pouco mais isolados, um pouco mais, não é nem solitários, não, um pouco mais distantes das situações. Para quê? Para conseguir ver a situação do alto e tomar as melhores atitudes. Então, é uma semana de sabedoria, de busca espiritual, de mais reflexão, né? E, enfim, então, tudo isso a torre diz para os arianos. Taurinos, usar o coração, usar a sabedoria do coração. Então, para os taurinos é muito importante estar mais aberto, generosamente, amorosamente. Então, quanto mais vocês compartilharem, melhor vocês vão ter aí esse caminho de ascensão, aí, de triunfo, né? Geminianos, deixa eu virar aqui mais um pouco. Ó, para os geminianos, isso aqui fala assim do resolve, tira da frente, desapega, doa, joga fora. Então, a semana diz realmente soltar, né? De compartilhar, de deixar a coisa fluir mais leve. Então, às vezes tem que fazer troca, enfim, tem alguma coisa finalizando para literalmente um novo
chegar aqui, ó, cancerianos. Cura, divertimento, bem-estar. Então, focar em tudo que é leve, alegre, divertido, né? E também saber falar não. Às vezes tem uma necessidade aí de colocar limites, de você defender aí o seu território. E estar nessa posição de defender o território, tem que ter autoestima, tem que ter amor próprio, né? Então, também é exigido isso dos cancerianos. Leoninos, tomada de decisão. Os caminhos dos leoninos estão abertos, mas é preciso aí escolhas, bem claramente, né? Virginianos, às vezes dá uma ação, não ficar estagnado, agir, né? Pode ser bem uma semana também muito agitada, mas quanto mais vocês avançarem, quanto mais vocês se permitirem desbravar novos mundos, ter novas experiências, melhor vocês vão. Librianos, perseverar, não desistir e também ter um pensamento mais claro, mais justo, mais equitativo, né? Ver os dois lados da moeda e sair de posturas injustas ou infantis. Escorpianos, trabalhar muito a sua comunicação, o diálogo, e isso faz com que vocês também consigam abrir mais a mente e estar mais dispostos a aprender coisas novas. Sagitarianos, cuidado com o poder pessoal usado de uma forma negativa, mas traz muito magnetismo, muito poder pessoal também essa semana, mas é importante vocês terem um lado de liderança, de autonomia, de independência, mas com responsabilidade, sem agressividade, sem autoritarismos, porque senão não vai legal, vai ficar na raiva, vai ficar com uma emoção aí meio estagnando o seu caminho. Capricornianos, trabalhar o espiritual, né? Então, muita fé, muita intuição, deixar a intuição vir, não fechar o canal das coisas mais subjetivas, metafísicas, não ficar focado tanto na matéria, né? E transcender um pouco isso. Então, fica ligado nos sonhos, fica ligado nas coisas mais sutis que essa semana pode trazer para você. E olha que interessante, muita proteção também, né? E olha que coisa, a lua tá no seu signo. Aquarianos, novos planos, novos rumos, viagens, passeios, quer dizer, tem abertura. Às vezes é importante só planejar melhor aí os próximos passos, mas colocar o seu olhar bem naquilo que você quer, intencionar o que você quer para sua vida lá na frente, sem ansiedade, hein? Piscianos, não se deixar levar por brigas, discussões, situações que te limitam, então cortar tudo isso que for necessário, porém, contudo, entretanto, também manter a sua proteção no seu campo espiritual, não se deixar ser tão passivo ou se deixar levar por situações tóxicas e negativas, saber aquilo que te faz bem e o que não, é importante. Bom, pessoal, é isso. Ótima semana para todo mundo, que todo mundo tenha aí uma grande iniciação para o novo. E até o próximo vídeo.